Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé com o objetivo de nos aproximarmos cada vez mais do Senhor nosso Deus e adquirirmos o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus. Porque a Bíblia diz que o povo do Senhor foi destruído porque lhe faltou sabedoria, não é? Então nós estamos precisando da sabedoria de Deus. E para darmos início em mais este culto, nós vamos ter uma palavra de oração, falando com o Pai Criador. Oremos então todos agora. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos outra vez ao redor da Tua Santa Palavra e podermos, Senhor Deus, extrairmos mais alguma pequena porção para nós em mais esta programação, para o nosso crescimento espiritual, para que nós possamos adquirir sabedoria de Deus. Pai bendito, eu peço a bênção em favor de todos os Teus filhos que estão neste momento reunidos ao redor desta programação, que cada um seja abençoado, seja ajudado e que, acima de tudo, o nome do Senhor seja glorificado. E nós pedimos tudo isto humildemente
no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bom, amados. A escritura que nós vamos ler está em Apocalipse capítulo 10, não é? Capítulo 10, e nós começaremos com o versículo 1. Apocalipse 10, versículo 1. E enquanto os irmãos localizam a escritura, aqueles que gostam de acompanhar, né? Nós queremos lembrar que esta programação tem um gentil oferecimento da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Ali nós temos cultos todas as quartas-feiras, no horário das 19 horas, e todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, também no estado de São Paulo, nós temos os nossos cultos ali na rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Ali os cultos são realizados todas as quintas-feiras, no horário das 19 horas, e todos os domingos, no horário das 8h30 da manhã. E vocês todos são bem-vindos. Todos aqueles que desejarem estar conosco são muito bem-vindos, não é? E agora, dito tudo isto, ainda naturalmente em tempo, eu quero pedir também que os irmãos não esqueçam, quando estiverem assistindo o vídeo, ou quando forem assistir, ou quando terminarem, não é? Cliquem no símbolo de joia, de gostei, para que o YouTube possa impulsionar os vídeos. Porque este canal tem um único objetivo, é levar a palavra de Deus ao coração dos filhos de Deus. Esse é o objetivo, não é? Então não esqueça de clicar no símbolo de gostei ali assim, e também inscrever-se no canal e ativar as notificações. Você ativa todas as notificações para que você receba, logo que o vídeo é publicado, você já recebe no seu dispositivo, no seu e-mail, não é? E também eu quero ainda lembrar de mais um detalhe que o irmão já deve ter notado, a irmã. O nosso canal teve uma alteração no seu nome, no nome do canal, não é? O nome do canal agora, antes era Tabernáculo SBO Shalom, agora o nome do canal é A Mensagem do Sétimo Anjo. Então você vai notar aí, é o mesmo canal, só que o nome agora está sofrendo uma certa adequação. Inclusive a escritura que nós vamos ler aqui em Apocalipse capítulo 10, né? Começando no versículo 1, é justamente a escritura que fala a respeito da mensagem do sétimo anjo, não é? Então é um detalhe que era bom que se ventilasse, se lembrasse, para não confundir os irmãos. E se você precisar das nossas orações, quiser fazer um pedido, é só escrever aí no comentário o seu pedido e a igreja estará orando pelo irmão, não é? Estaremos orando uns pelos outros e também, não somente aqui na programação, mas também na igreja nós temos o livro e o seu nome é colocado no livro da oração ali, não é? Então é só escrever no canal o seu nome e de onde você é, naturalmente, e pedir as nossas orações e nós estaremos atendendo com todo amor divino, não é? Amém. Bom, eu acho que agora não tem mais que dar nenhuma nota, não é? Então nós vamos aqui para a leitura, conforme nós já anunciamos. Apocalipse 10, começando no versículo 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E quando clamou,
os 7 selos emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Amém. Do verso 1 ao verso 7. Essa escritura ela é bastante conhecida do povo que acredita na mensagem de Malaquias 4, não é? E nós gostaríamos de fazer algum pequeno comentário aqui, antes de darmos prosseguimento no estudo da nossa mensagem que está em pauta, que é o arrebatamento, não é? Aqui no versículo 1 nós vemos um anjo que indubitavelmente é o Senhor Jesus Cristo, não é? Pelas suas características aqui é o Senhor Jesus Cristo. Aí eu quero apenas citar a diferença entre os dois anjos. E aqui no 7º versículo, então quando esse primeiro anjo, que é o Senhor Jesus Cristo, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, ouviu-se 7 trovões, não é? 7 trovões trovejaram, mas na verdade não era um trovão sem nenhum significado, eram vozes. E como João era o escriba, São João, né, o apóstolo, era o escriba que estava escrevendo, ele ia escrever também o que os 7 trovões falaram. Mas o primeiro anjo, disse para ele não escrever. Era para deixar selado, era para deixar fechado. E aí, adiantando um pouquinho, você vai encontrar lá no capítulo 6 de Apocalipse, que tinha mesmo lá um livro selado, com 7 selos. Então, o que os 7 trovões falaram, foi dito a João, o escriba, que não escrevesse, mas deixasse selado. Isso, sela, né? Porque vai vir um anjo, o 7º anjo, que em seu tempo do toque de sua trombeta, e a trombeta é uma mensagem, né? No tempo de sua mensagem, então essas coisas que os trovões disseram seriam reveladas. É isso que está escrito aqui nesta escritura, não é? Agora, eu preciso fazer aqui uma observação, porque sem nenhuma dúvida, para todos os que creem na mensagem de Malaquias 4, este 7º anjo aqui do Apocalipse capítulo 10 e que está no verso 7, esse é o mesmo anjo que está em Apocalipse capítulo 3, né? Porque ali em capítulo 3 de Apocalipse estão as 7 eras da igreja: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Laodiceia, naturalmente, sendo a última era, é a era em que nós estamos vivendo. E cada uma das eras teve o seu anjo ali, né? Então, o 7º anjo de Apocalipse 10 e 7 é o mesmo anjo de Apocalipse 3, 14, se eu não estiver enganado no versículo, né? 14 ali. Por ali, não é? Você acha ali. Agora, é um perigo muito grande nós querermos colocar a Bíblia Sagrada em ordem cronológica. Isso seria andar em um terreno escorregadio, e seria esquiar em gelo fino, porque
O profeta de Deus, irmão Brana, diz que a noiva de Cristo subirá no capítulo 4 de Apocalipse, no final do capítulo 3 e no início do capítulo 4. A noiva sobe. E se nós formos colocar a Bíblia cronologicamente, então Apocalipse 10 não está tendo nada a ver com a noiva mais, porque a noiva já subiu, não é? Mas não é assim o que o profeta tem ensinado, porque nós poderíamos ainda fazer um outro questionamento. Depois do capítulo 4, e a noiva já se tem ido no capítulo 4, aí claro que veio o capítulo 5, não é? Obviamente. E depois do capítulo 5 vem o capítulo 6. E no capítulo 6 estão os 7 selos. E ali você vai ver que nos 7 selos se refere a todas as eras da igreja. Quando abriu o primeiro selo, saiu um cavalo branco, cavalgando. Esse cavalo branco saiu para enganar, né? E esse cavalo branco saiu na primeira era da igreja, que já ficou para trás, né? Nos tempos quase apostólicos ainda, quase que nos dias apostólicos, logo ali depois do ano 100, por ali assim, já então foi quando saiu o cavalo branco. E isso já cumpriu. Depois veio o segundo cavaleiro, e depois o terceiro, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo. 4 cavalos, não é? Então, é preciso observar esse detalhe, que a linha Apocalipse 6, e a noiva já está na glória nesse tempo, ainda está se referindo à primeira era, à segunda era, à terceira era, à quarta era, à quinta era e à sétima era. A linha Apocalipse 6, não é? Então, quando nós lemos aqui Apocalipse 10, é uma escritura retroativa, porque os selos principalmente, mas a Bíblia fala, mas os selos falam mais sobre coisas do passado, do presente e do futuro. Então é bom que se esclareça isto, porque a Bíblia disse que o povo de Deus foi destruído porque lhe faltou sabedoria. E nós não devemos ir além do que o profeta de Deus tenha ido. É um perigo muito grande nós, os pregadores, querermos colocar inferências a respeito da Bíblia, não é? Mas então vamos deixar assim aqui, porque o tempo nosso ali ele vai se indo rapidamente, né? Então nós vamos aqui agora para a mensagem O Arrebatamento, a partir do parágrafo 157, onde nós estamos parados. Inclusive, esse trecho da mensagem aqui vem a coincidir, vem a calhar com a alteração do nome do nosso canal. A mensagem do 7º anjo. Porque o que faz o diferencial entre a noiva e o restante dos crentes, o restante das igrejas que estão agora no mundo, é uma coisa, é a mensagem do 7º anjo. Esse é o diferencial, não é? Vamos aqui então aproveitar o nosso tempo. 157, arrebatamento é o nome da mensagem, não é? Porém, há homens presentes aqui mesmo agora que se encontravam comigo quando todos vocês me ouviram pregar aquele sermão. Senhores, que horas são? Aquela manhã, exatamente onde ele disse que seria ali, desculpe aqui, eu preciso respeitar as vírgulas, né? Que nesse caso que é um assunto muito sério. Então, ele disse que seria, vírgula, ali se encontraram 7 anjos de pé bem ali no céu, e quando subiram, e o redemoinho levando-os lá para cima,
nós de pé observando enquanto eles partiam. A ciência tirou a foto disso de lado a lado das nações até o México. Então vamos fazer apenas uma lembrança para os irmãos não ficarem confusos, né? Não fiquem confusos com a mensagem de Deus. Então, desceram aqueles 7 anjos, ele disse que tinha outros irmãos ali com ele, quando isso aconteceu, e eles puderam presenciar, né? Então, era uma pirâmide assim. 3 anjos aqui, 3 anjos aqui. 7 e 1, né? E ele disse que aquele 7º anjo era um anjo mais formoso que os outros. Olha isto, não é? Que ele disse. E mais alguns parágrafos anteriores a esse que nós estamos lendo agora, aqui na mensagem Arrebatamento, ele também disse, não muitos atrás, não, poucos parágrafos atrás aqui, ele disse que quando tem um anjo aqui na terra, terreno, físico, um homem pregando aqui na terra, não é? Tem um anjo representando lá em cima. É isso que as pessoas precisam prestar atenção para não se perderem, para não entrarem num terreno escorregadio e não afundarem, ou então num gelo fino e afundarem dentro das águas congeladas, não é? Porque quando tem um homem aqui na terra pregando, tem um anjo lá em cima, ele disse, o profeta disse, a menos que as pessoas não creiam mais no profeta. Aí não tem como se discutir, não é? Mas para nós que cremos, que recebemos a mensagem por revelação, você tem que aceitar isso, você sabe que é assim. E você não discute com o que o profeta diz, você apenas crê, já que o diferencial é esse, é a mensagem, não é? Então, quando tem um mensageiro aqui na terra físico, tem um anjo representando aquele mensageiro. Então, aqueles 7 anjos que desceram lá na pirâmide, cada anjo daquele representava um mensageiro, mas eram anjos celestes, não é? Então, é bom que se não esqueça, não se perca isso. E ali, quando eu estava observando certo dia, quando comecei a pregar estas 7 eras da igreja, e eu chamei Jack Moore, um grande teólogo, eu disse, Jack, quem é esta pessoa de pé ali? Há um como filho do homem de pé ali, cabelo branco, como lã. Eu disse, ele era um homem jovem. O profeta estava perguntando para o irmão Jack, que era um teólogo, né, Jack Moore. Mas Jesus era jovem, quando ele morreu ele tinha 33 anos, ele não podia ter cabelos brancos ainda, né? É isso que ele está questionando aqui. Ele era um homem jovem, como poderia ter cabelo branco como lã? Ele disse, irmão Brana, esse foi seu corpo glorificado, aquilo não me esclareceu em nada. Porque o irmão Moore disse, ele tinha o cabelo branco porque ele não estava representando ali a sua idade física. Ele estava representando ali a sua condição glorificada. Né? Mas ele disse, mas isso não esclareceu em nada. Porém, quando eu entrei na sala e comecei a orar, ele me deixou saber o que era. Está vendo? Eu sempre preguei que ele era deidade, não apenas um homem. O profeta sempre pregou que Jesus não era somente um homem, né? Ele não era apenas um homem, ele era Deus manifestado em carne. Deus, o atributo de Deus, de amor, os grandes atributos que desceram, exibidos aqui na terra de Deus. Jesus foi o amor de Deus, o qual edificou um corpo em que o próprio Jeová viveu. Então, ponto final aqui, prossigamos. Ele foi a plenitude da divindade, corporalmente. O que Deus foi, ele manifestou através daquele corpo,
aquele corpo tinha de morrer, de modo que ele pudesse levar a noiva. Desculpa aqui, não é levar, não, é lavar, né? A gente quer ler muito rápido. Então, aquele corpo tinha que morrer, de modo que ele pudesse lavar a noiva com seu sangue. E note, não somente está a noiva lavada, perdoada, mas ela está justificada. Isso aqui é profundo, hein? Ela está justificada. Vamos ver se ele fala aqui, está vendo? Você já investigou a palavra justificado? Ele vai explicar, não é? Você já investigou isso? O que quer dizer a palavra justificado? Para ver o que ela significa? Agora, por exemplo, se o irmão Green ouvisse falar que eu estive bebendo, tinha feito coisas más, então ele descobrisse que eu não fiz, então ele vem e diz: eu o perdoo, irmão Brana. Aqui abre aspas, né? O irmão Brana me perdoa? O irmão Brana me perdoa? Eu nunca fiz nada a respeito do que o irmão está me dizendo. Quer dizer, agora fecha aspas, agora deu para entender. Quer dizer, o irmão Green viria e diria ao irmão Brana: irmão Brana, eu perdoo o senhor, porque o senhor estava lá no bar bebendo, embriagado e tal. Aí ele diz: me perdoa? Eu nunca estive no bar. Deve ter havido um engano, não é? Por exemplo, ele está dando um exemplo que abre aspas e fecha aspas. Eu nunca estive no bar bebendo. Alguém deve ter feito alguma confusão. Então, você me perdoa? Né? A respeito do que o irmão está me perdoando, está vendo? Porém, se sou culpado, então posso ser perdoado. Porém, eu ainda assim não seria justo. Ele está falando aqui do que significa a palavra justificada. Porque Jeová desceu em carne humana, né, tomou a forma humana para derramar o sangue, para lavar a noiva com seu próprio sangue, para justificar ela. Não era só para perdoar. Porque a única coisa que podia lavar os pecados de um ser humano seria o sangue de Deus. Nada mais poderia haver o perdão, mas ele sempre teria sido culpado antes, mas foi perdoado. Agora, se foi lavado pelo sangue de Jesus, então foi justificado. Não teve pecado nenhum. Isso aqui é a coisa mais tremenda que um crente pode ouvir e glorificar a Deus. Se foi culpado, eu posso ser perdoado, porém eu ainda assim não seria justo porque o fiz. Porém, a palavra justificada é como se você nunca o tivesse feito, de modo algum, justificado. E então, o sangue de Jesus Cristo nos justifica de tal modo do pecado que é posto no livro do esquecimento de Deus, que é o único que pode fazê-lo. Amém? Você está feliz, meu irmão? Você está feliz, minha irmã, de saber que você foi justificada, não somente perdoada. Para Deus você nunca foi pecadora. Para Deus você nunca foi pecador. Aleluia! Glória a Deus! Nós podemos perdoar, mas não esquecer. Você, né? Nós perdoamos os nossos irmãos, mas esquecer a gente nunca esquece, porque a gente não é poderoso o suficiente para isso, para esquecer.
mesmo que não tenha nenhuma mágoa no seu coração, nem um rancor, nem uma raiva, mas você não pode esquecer porque você não é poderoso o suficiente para esquecer. Mas Deus é poderoso para esquecer, não só para perdoar, não é? Vamos depressa aqui. Eu poderia perdoá-lo, mas sempre me lembro que você fez estas coisas. Mas, então, você não é justo, você é perdoado. Porém, à vista de Deus, a noiva está justificada. Ela nunca fez nada para começar. Amém. De pé ali, casada com o virtuoso, meu Deus, aleluia, dá vontade de falar língua estranha, aleluia, casada, ela casada, a noiva casada com o virtuoso. O virtuoso, sim, é aquele que nunca cometeu nenhum pecado. Ele não precisou ser justificado porque ele nunca fez nada, nunca pecou. E ela está casada com o virtuoso, Filho de Deus, nunca pecou para começar, porque ela foi predestinada, ela foi enlaçada nisto. E agora, quando ela ouviu a verdade e saiu, o sangue a purificou, e ela se encontra ali, virtuosa, como ele, né? Virtuosa, está vendo? Ela, nenhum pecado nela, de modo algum. Portanto, a mensagem reúne a noiva. Veja, o alarido e a trombeta, o mesmo. Ele com grande voz, ele gritou com aquele clamor de voz e despertou Lázaro. Aleluia. Ele em mais de uma mensagem ele fala isso, que ele despertou Lázaro com uma grande voz. Às vezes eu fico pensando, será que ele chegou lá e deu um grito: Lázaro, sai para fora! Ele já falou várias vezes sobre isso. Não foi uma voz baixinha, serena, não. Com a morte ele tinha que falar forte, porque a morte é a última inimiga que será vencida. Aleluia. Lázaro, com grande voz, ele clamou: Lázaro, vem para fora. Está vendo? E a voz desperta a noiva adormecida, os mortos adormecidos. Aleluia, é uma voz tremenda. Meu Deus. 165. E a trombeta, com o toque de uma trombeta, e quando toca, ela chama sempre, uma trombeta chamava Israel à festa das trombetas. Está vendo? O que era uma festa pentecostal? A grande festa no céu é a festa das trombetas. E agora, uma trombeta proclamava uma reunião. Vinde à festa! E agora, essa é a ceia do Cordeiro no céu. Agora observe, a congregação e a noiva, a festa das trombetas, a ceia das bodas. Nós temos visto isso em tipos. Agora observe, só por um momento, antes de encerrarmos, note, nós vimos isto em tipos. Agora, se você quiser ler em Mateus 18:16, isto disse: há 3 que testificam. Vejam, em 1 de João 5:7. Assim por diante, há sempre uma testemunha, está certo? A congregação diz amém. Editor, é uma comprovação, algo que está certo. 3 testificam. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será confirmada. Agora note,
nós tivemos 3 testemunhas. 3 é uma testemunha. Agora, nós já tivemos 3 arrebatamentos no Antigo Testamento. Este aqui também é um assunto maravilhoso, não é? Aliás, todos os assuntos da mensagem são maravilhosos. Amém? Glória a Deus. Mas vamos aqui para quem está ouvindo assim meio recentemente, não tem muita familiaridade com a mensagem, isso é bom, presta bastante atenção. Então veja bem, nós tivemos 3 arrebatamentos no Antigo Testamento. Você sabia disto? Como uma testemunha. Agora, observe, Enoque foi um, ele vai falar dos 3 arrebatamentos que teve no Velho Testamento. Enoque foi um, Elias foi o outro e Jesus foi o outro. Porque Jesus ainda fez parte do arrebatamento do Velho Testamento, não é? Então Enoque foi um, Elias foi 2 e Jesus foi o 3º arrebatamento do Velho Testamento. Jesus sendo a chave básica. Agora, ele testifica, está vendo? Ele foi a chave básica entre o Antigo e o Novo Testamento, porque ele primeiro teve que morrer e então ser arrebatado. Ele morreu, veio à vida e caminhou aqui conosco e então foi arrebatado, porque ele foi a chave básica que uniu os 2, depois da sua ressurreição e arrebatamento. Veja, depois que ele fez isto e provou isto, o Antigo Testamento, ali, todos sabemos que Enoque foi trasladado, nós sabemos que Elias foi levado por um redemoinho, isso mesmo, um carro de fogo, e Jesus morreu e foi sepultado, ressuscitou e viveu aqui na terra e então foi arrebatado. A chave básica. Ali estão 3 para testificar. Está certo? A congregação diz amém. Agora, houve um arrebatamento já passado. Você sabia disto? Né? Então ele falou dos 3 do Velho Testamento e Jesus sendo a chave básica. Vamos aqui para nós irmos captando o que ele está dizendo, né? Você sabia disto? Não, volta um pouquinho aqui. Agora, 168, né? Agora, houve um arrebatamento já passado. Você sabia disto? Vejamos se podemos ler isso rapidamente. Tomemos Mateus capítulo 27 e tomemos por volta do versículo 45 de Mateus capítulo 27. Vejamos se conseguimos achar isso rapidamente e ver se conseguimos observar só um pouquinho disto que nos ajude rapidamente. 27, 45, eu creio. Eu tenho escrito aqui. Vamos ler. E desde a hora sexta, ele está lendo aqui agora, Mateus 27, 45. E desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a 9ª. E perto da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ouvindo isto e diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros diziam:
vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus clamou com grande voz, entregou uma grande voz. Quando digo grande voz, observe, quando Jesus morrendo gritou com Trecatulimi Salamá. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus morrendo gritou com grande voz, entregou o Espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiram foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aleluia! Um arrebatamento já aconteceu. 3 aconteceram no Antigo Testamento, daqueles preparados, a quem a palavra do Senhor veio. Está vendo? A palavra do Senhor veio a Enoque, a palavra do Senhor veio a Elias. Ele foi um profeta, está vendo? A palavra do Senhor foi Jesus. Está vendo? Aleluia! Observe, no Antigo Testamento, aqueles santos do Antigo Testamento, agora, quando esse arrebatamento primeiro aconteceu, note o versículo 50. Sua grande voz despertou os santos do Antigo Testamento. Bom, eles tinham ressuscitado já. Quando ele clamou com aquela voz forte, né? Eli, Eli, lama sabachthani, e entregou o Espírito, a terra tremeu, as rochas se fenderam, o sol não teve coragem de olhar, as estrelas se sumiu, o sol teria ficado de noite, escuro, era para as estrelas e a lua aparecerem, mas elas também não tiveram coragem de aparecer. O profeta diz que a terra sofreu uma tensão nervosa e tremeu suas pernas. Aleluia! E os santos do Velho Testamento, não Elias, Enoque e os 3 lá do Velho Testamento, não é? Não foram esses 3 aí. Mas foram os demais santos que estavam dormindo, porque a Bíblia não diz que Abraão tinha ressuscitado, arrebatado, né? Elias também foi arrebatado, Enoque foi arrebatado, mas a Bíblia não diz que Moisés, Abraão e outros santos foram arrebatados no Velho Testamento. Mas quando ele morreu, prestemos atenção nisso, que a minha hora está me avisando que eu tenho que parar ali. Aleluia! A voz despertou os santos do Antigo Testamento, exatamente como a grande voz despertou Jesus, ou melhor, despertou Lázaro. Está vendo? A grande voz despertou. E o segundo se cumpre em 2 aos Tessalonicenses. Então deixa eu parar um pouquinho aqui, porque nós estamos terminando. Eu não queria fechar a programação sem deixar um assunto concluído, né? Então, quando ele morreu, eles ressuscitaram. Os santos do Velho Testamento, nós não sabemos o número de quantos ressuscitaram quando ele morreu, mas quando ele subiu ali em Atos dos Apóstolos, eles estavam subindo com ele. Aleluia! E o segundo se cumpre em 2, então o primeiro foi ali, né? O segundo arrebatamento se cumpre em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Vamos só dar uma lida, ler isso. Nós acabamos de ler faz alguns minutos, está vendo? Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem,
para que não vos entristeçais como isso é 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 12 a 18. Esse será o segundo arrebatamento do Novo Testamento. O segundo arrebatamento será o arrebatamento da noiva. Os santos do Antigo Testamento entraram na sua presença, o paraíso foi abolido e os santos do Antigo Testamento acenderam a sua grande voz quando ele gritou e rendeu o espírito, porque o sacrifício, a propiciação de seus pecados, em que eles tinham esperado, crendo que aquele Cordeiro perfeito viria, eles tinham oferecido o sacrifício, o Cordeiro, e quando ele morreu, ele entregou o Espírito e gritou com grande voz, e os santos do Antigo Testamento despertaram. Observe o grito e a voz aqui. A mesma coisa na sua vinda. Está vendo? Entregou o Espírito, e quando o fez, o sacrifício foi perfeito. Oh Deus, bendito seja o Senhor nosso Deus, aleluia. O sacrifício foi perfeito. Oh meu irmão, minha irmã, você está justificada, você está justificado. Agora, o sacrifício foi perfeito, aleluia. E o paraíso se esvaziou e os santos do Antigo Testamento vieram à terra novamente, caminhando de um lado para o outro na terra, e entraram com ele no seu arrebatamento. Quando ele subiu, eles subiram juntos. Ele ficou aqui por um espaço aí de uns 40 dias aqui na terra, não é? E eles também ficaram por aí. Mas depois, quando ele subiu, ele os levou juntos. Mas agora está dando a hora, eu tenho que parar, não é, meus irmãos? Mas então, deixa eu adiantar, mas você não vai perder o próximo culto, não é mesmo? Aí você continua, assim, recebendo essas coisas que ainda tem para o final aqui, não é? Mas qual seria então o terceiro? Porque primeiro foi os santos do Velho Testamento que subiram com a ascensão de Jesus, né? O segundo será o arrebatamento da noiva de Cristo. E o terceiro? O terceiro serão Moisés e Elias, que estarão mortos na praça de Jerusalém e que receberão o espírito de vida e subirão também no arrebatamento. Eu adiantei aqui porque senão vai ficar pensando, e o terceiro? Não é? O terceiro foi lá, não é? Moisés e Elias, as duas testemunhas de Apocalipse 11, que serão arrebatados, eles serão mortos na praça de Jerusalém, ficarão por 3 dias ali, na vista de todos, e depois o Espírito de vida voltará neles e eles serão arrebatados. Então, 3 do Velho Testamento e 3 do Novo Testamento. Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Vamos orar agora imediatamente, porque o nosso tempo se esgotou. Senhor Deus, Pai amado, agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, porque estas coisas nos enlevam espiritualmente. Nós ficamos fervorosos, nós ficamos religiosos e nós saímos fora, muitas vezes, do nosso controle normal, quando nós vemos e ouvimos estas verdades tão tremendas, e mais ainda porque sabemos que estamos incluídos nelas. Nós não estamos só lendo uma história, nós não estamos somente contando uma história, nós estamos incluídos nessas realidades do Deus vivo. Pai bendito, cura os doentes, os enfermos, aflitos, com problemas, os lares angustiados, entristecidos.
pela doença, pelo mal e por tudo, Senhor. E também nos hospitais, onde as pessoas estão internadas, nós oramos ainda mais uma vez pelo nosso irmão Luiz Carlos, que está, Senhor, colocado na presença do Senhor. Ó, meu Deus, que essas verdades que o Senhor tem nos dito, Pai, a verdade liberta, a verdade cura, a verdade salva. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o nosso irmão Luiz Carlos saia logo daquele hospital e volte para a igreja, ocupar o seu posto ali como nosso companheiro, como nosso irmão ali na liderança dos cânticos e tudo. E nós cremos nisto em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, fiquem na graça e na paz do Senhor. Que Ele possa abençoar a todos, dando a bênção que cada um precisa. E se Ele permitir, nós estaremos juntos outra vez em nosso próximo culto, em nossa próxima programação. Deus abençoe a todos, no nome sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.